Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é servir a Deus e a Mamon. O que seria Mamon? Mamon é o dinheiro, todos os bens. Vem lá, é uma palavra hebraica e significa todos os bens, né? Então, esse capítulo 16, ele fala assim: a salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna e desigualdade das riquezas, que é o que me compete falar. Então, o Evangelho começa dizendo assim: salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podereis servir a Deus e as riquezas. O que Jesus nos ensina através dessa lição, dessa parábola? Que nós não devemos dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Os bens materiais são necessários, porque ninguém pode viver vamos dizer, sem os bens necessários para que a gente possa se sustentar, para que a gente não seja um peso na sociedade. Mas o que Jesus nos fala aqui é que nós não devemos dar mais importância aos bens terrenos, para que eles não atrapalhem a nossa evolução espiritual. E ele prossegue dando um exemplo e diz assim: eis que chegando-se a ele um lhe disse: bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas tu que é bom? Bom só Deus o é, porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furtos, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar por um camelo, que é um cabo, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, aqui Jesus enfatiza não que ele devesse dispor de todos os seus bens, não, mas que ele praticasse a caridade. E mais para frente Jesus diz assim: quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. E Jesus diz que fora da caridade não há salvação. Qualquer um de nós pode fazer caridade, mesmo que nós não tenhamos muitos bens, mas cada um de nós pode fazer um pouquinho em prol do nosso próximo. E aqui, continuando aqui os ensinamentos, temos o próximo tópico que se fala: guardai-vos da avareza. Aí fala assim: então lhe disse um homem da plebe: mestre, disse a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui a mim um juiz, um partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs essa parábola: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma minha, tu
tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus diz a esse homem nécio, que é ignorante: esta noite te virão demandar a tua alma. E as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Assim, o que entesoura para si, o que não é rico para Deus. Então, aqui é uma lição de avareza. Então, esse homem que Jesus menciona aqui, ele foi incapaz de fazer com que a riqueza dele auxiliasse o próximo. Claro que ele poderia tirar para si, para o seu sustento, sua família, mas ser um administrador. A riqueza é uma prova muito difícil, mas ela não é impossível, porque os bens que nos são dados, nós somos meros administradores, porque nós estamos aqui na Terra em evolução. E Deus, se nos deu a fortuna, ou bens, alguns bens materiais, porque confiou em nós, achou que nós tínhamos capacidade para administrar aquilo que nos foi dado. Então, é que a gente saiba administrar isso, praticando a caridade, não só pensando em nós, em si próprio, como esse homem aqui que não fez absolutamente nada. Ele simplesmente desencarnou. O que ele produziu? O que ele deixou de bom? Que exemplo que ele deu? O que ele fez para a sociedade? Ele só se preocupou em olhar para o seu próprio umbigo. E os bens que ele arrecadou não teve efeito algum, não é? Conforme nos diz a lição. Aí Jesus, prosseguindo, diz assim: Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu, eu não sei se vocês se recordam, era um coletor de impostos no tempo de Jesus. Ele foi nomeado pelos romanos para cobrar os impostos dos judeus. E os judeus detestavam essa cobrança, eles não aceitavam, vamos dizer, essa imposição do Império Romano. E eles viam Zaqueu de forma muito ruim, porque ele, sendo judeu, ele estava a serviço do povo romano. Mas Zaqueu teve oportunidade de ver Jesus. Ele era um homem pequeno, baixinho, subiu numa árvore. Quando Jesus estava passando nas suas caminhadas, ele viu Jesus, e Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa, eu vou jantar com você. E Zaqueu saiu correndo, super feliz, contente. E os judeus ficaram muito assim, aborrecidos. Nossa, mas Jesus vai frequentar a casa de um homem de má vida, porque ele era coletor de impostos. Mas Jesus, chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu foi recebê-lo, disse que daria metade dos seus bens para quem precisasse, e se ele havia prejudicado alguém, que ele daria em quarto para as pessoas que ele havia prejudicado. Quer dizer, esse é um exemplo de uma pessoa que vai fazer a caridade. E nós temos aqui no próprio Evangelho um exemplo que nos fala de uma rainha de França. Essa rainha, ela esteve aqui entre nós e, claro, viveu uma vida de Fausto. Jamais se preocupou com quem quer que fosse. Desencarnou e aí achou que ela seria recebida com todo Fausto na espiritualidade. Não, absolutamente. Ela viu bem acima dela aqueles que a serviram, seus escravos, vassalos, porque ela foi incapaz de fazer qualquer coisa. E ela vem nos dar a sua fala no Evangelho, dizendo o quanto ela foi equivocada na sua maneira de administrar a sua fortuna, a sua riqueza. Por outro lado, nós temos no livro Céu e Inferno a lição de uma pessoa nobre que já agiu de maneira completamente diferente, que é a Condessa Paula. O que ela fez? Enquanto ela esteve encarnada, ela procurou fazer o melhor de si, ajudando todas as pessoas. Ela era muito rica, mas ela sempre procurou ajudar todas as pessoas, tratar com bondade aqueles que a serviam. Então, ela teve uma conduta completamente diferente, mas ela diz aqui nesse livro, No Céu e Inferno, que ela se preparou para isso, porque a prova da riqueza é muito difícil, não é fácil, porque vem o egoísmo, né? Então, quando a pessoa chega num determinado posto, às vezes ela vem de uma vida muito simples, então ela
alcança um posto bastante elevado, ela esquece aquelas pessoas que a ajudaram. Inclusive, nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que enriquecem e esquecem a sua própria família, esquece seu pai, esquece sua mãe, coloca num asilo, acha muito mais fácil, mais tranquilo. E ela nos fala que antes dela reencarnar, ela teve várias encarnações se preparando para essa prova. Então ela ficou na prova da miséria, onde ela passou por muitas dificuldades, passou por todas as provas para ela se fortalecer, porque realmente para enfrentar essa prova da riqueza a gente precisa estar muito fortalecido para a gente não cometer nenhum equívoco, nenhum erro. E ela nos conta que ela fez isso e aí ela conseguiu cumprir o papel dela enquanto ela era uma nobre e chegou na espiritualidade, diferentemente daquela rainha da França, ela foi muito bem recebida. Por quê? Porque ela cumpriu a sua missão. E nós temos aqui também, eles falam da parábola do mal rico. E aqui eu fiz um link com o Livro dos Espíritos, que é a pergunta 714, ele fala assim: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. E nós vemos muito isso, muitas pessoas ricas que levam uma vida de desregramento muito grande, não se preocupa com absolutamente nada, e acaba realmente acontecendo isso, enquanto que nós temos pessoas que têm a riqueza, mas como a Condessa Paula, ela saiu em prol de ajudar as pessoas próximas. E um exemplo muito bonito que nós temos aqui no Evangelho, no capítulo 13, quando fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, são os infortúnios ocultos. E é uma senhora muito rica, e ela saía para ajudar as pessoas que tinham necessidade. Então ela saía com vamos dizer, um carro cheio de tudo que as pessoas precisavam naquele tempo. Então ela saía juntamente com a filha para ajudar as pessoas que necessitavam. Então ela começou visitando uma família que o pai estava no hospital. Ela teve todo o cuidado com aquela família, com a mãe, levou mantimento, cuidou das crianças. Depois foi visitar o pai, acalmar o pai, dizendo que estava tudo bem, e a filha seguindo. E aí a filha queria: mas eu gostaria também de dar alguma coisa para essas pessoas. Então a mãe falou assim: olha, se eu te der, na verdade, você não fez caridade alguma, você tem que dar alguma coisa que venha de você. Então faça um casaquinho, faça alguma coisa que venha de você para que você possa ajudar. E esse é um ensinamento dessa mãe. Isso serve para nós de exemplo, como enquanto pais, avós, cuidadores, para que a gente procure ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nesse caminho de moral, de civilidade, de religiosidade, não deixando essas crianças assim, à solta, né? Sem destino, sem preocupação. É claro que todos precisam trabalhar, pai e mãe hoje em dia, para dar o melhor para os seus filhos, mas é importante que os pais se preocupem com a educação das crianças. Nós temos visto aí acontecer muitas coisas nessas escolas, porque essas crianças, o que elas estão? Estão à mercê, né? Os pais muitas vezes não têm condição de controlar essas crianças, acompanhar, ter todo o cuidado. Então é muito importante, isso aqui serve essa lição serve para nós de exemplo. Então nós temos que cuidar das nossas crianças. Eu chego do trabalho tão cansado, então eu vou pegar lá o celular, a criança ou adolescente fica lá, cada um no seu celular, o pai no celular, eu também estou muito cansado. Vou ver as últimas notícias. Então ele vê as últimas notícias, mas ele não sabe absolutamente nada do que acontece com seu filho,
né? Porque às vezes é mais fácil, mais tranquilo, mais cômodo, mas não. Quando Deus nos envia um ser para que nós possamos cuidar, confiou em nós, nos transferiu uma responsabilidade, nós temos responsabilidade por aquele ser, então nos compete encaminhar desde pequenininho, porque se essa criança não for educada desde pequenininha, através de uma evangelização, pode ser espírita, católica, evangélica, mas é importante que esse ser tenha um norte, porque quando ele chegar com 18 anos, se ele não tiver uma sementinha dentro de si, ele não vai saber se ele vai para a esquerda, para a direita. Se ele estiver na escola, se alguém lhe oferecer as drogas, ele não vai... Como que ele vai... Ele pode ir junto na companhia dessa pessoa que está oferecendo drogas, ou então entrar na internet para fazer tudo isso que nós temos visto acontecer na escola. Então os pais têm muita responsabilidade. Ah, mas eu não tenho muito tempo para ficar com ele. Mas se dediquem o tempo que tiver, mas que seja proveitoso. Eu estou muito cansado, vou dormir. Deixa o celular de lado, vai quando vai deitar com a criança ou com o adolescente, fique do lado dele, leiam juntos um livro. É tão importante ler um livro, sabe? E a criança vai pegando assim uma coisa, ela sente a segurança no lar. Então os pais ficam sabendo o que está acontecendo com essa criança, porque não adianta nada ficar sabendo o que acontece no mundo, mas não sabe o que está acontecendo dentro da sua própria casa. A educação é fundamental. Divaldo Pereira Franco, sempre comentando sobre esse assunto, fala que a educação é o pilar, mesmo aqui no Evangelho, fala da importância da educação. Então aproveitei esse exemplo para enfatizar para todos nós o quanto é importante nós estarmos ao lado das nossas crianças, encaminhando, fazendo o melhor por elas, né? Ai, já são 8h20, eu queria falar mais coisas, eu não vou poder. Deixa eu ver se eu só consigo. Eu trouxe só um pedacinho, eu vou ler só um pedacinho rapidamente. Eu trouxe Jesus no Lar, que é muito bom para quem, quando fazer evangelho dentro de casa. Só vou ler um pedacinho que Jesus fala, o rico vigilante. Toda fortuna que corre à maneira de águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigistes um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animastes a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam uma refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Então é isso. Muito obrigada por terem me ouvido.